Aqui. Bom, senhores, então, bom dia. Agora oficialmente, né, a gente começando aí. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira reunião do grupo temático de física, tá? A gente começou um pouquinho meio tarde aí, né? A gente está praticamente em abril, daqui a pouco é Natal, né? Então, a gente começou um pouquinho mais tarde aí, mas devido a alguns problemas, alguns contratempos que eu tive aí, de saúde, de tempo e por aí vai, o negócio escalonou demais. E aí, bom, mas de qualquer forma a gente está começando agora. E a gente está com uma agenda bem interessante aí para este ano, até agora, com bons temas e palestrantes também, então vocês vão estar livres de mim aí pelo menos por um bom tempo e vai ter pessoas muito melhores do que eu para trazer temas bem mais interessantes, tá? E para começar mesmo efetivamente, inclusive com bons temas mesmo, a gente trouxe aí o Eduardo Lutz, consegui conversar com ele aí e convidá-lo aí, ele vai dar alguns temas pra gente, tá? Este mês, hoje, começando hoje, mês que vem também na nossa próxima reunião e também na nosso segundo seminário, ele vai trazer aí umas temáticas bem interessantes também aqui pra gente. E aí eu já quero então vamos começar logo efetivamente com o tema que o Eduardo trouxe, mas antes vamos só fazer uma oração e a gente já inicia de fato a temática. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelas pessoas que estão aqui junto conosco, para aprender um pouquinho mais da tua palavra e da tua criação. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos e abençoe também o Eduardo para que ele possa nos transmitir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso. Antes, Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Fica à vontade, a turma é tua. Beleza. Então, existem, como foi mencionado, né, como o Alexandre mencionou, tem vários temas que eu gostaria de apresentar para vocês, e eles têm uma certa relação entre si. Existe, por exemplo, um teorema, que é o chamado teorema ontológico, que prova a existência de Deus. E esse foi elaborado por Gödel. Isso a gente vai ver no futuro, né, em breve aí. Mas, quando se fala em teorema de Gödel, normalmente o pessoal entende teorema da incompletude. Só que existe muito mal entendido em torno disso, e esse mal entendido frequentemente prejudica o entendimento de outras coisas também. Só contar uma historinha bem rápida para vocês aqui. Uma vez no Instituto de Física da URGS, a gente tinha terminado de assistir uma palestra, né, de um visitante, e eu fiz alguns comentários em função do tema apresentado, e uma pesquisadora do Instituto de Física me disse o seguinte: sabia que existe um teorema que prova que a matemática é incompleta? E eu achei muito estranho, porque eu pensei assim, como assim? Tudo que nós sabemos indica o contrário, né? Que ela abrange tudo. Aí eu fiquei curioso, né? Perguntando, que teorema é esse? Não, é um teorema de Gödel, da incompletude. Daí eu fui atrás, fui investigar, comecei a ler literatura sobre isso. E essa literatura dizia isso mesmo, né? Isso aqui trata-se de um teorema que prova que a matemática é incompleta. Mas tem alguma coisa, eu quero saber exatamente como é que é isso. Então eu fui para o original. O que Gödel realmente escreveu sobre isso? Como é que foi essa demonstração disso? E aí, quando eu li o teorema, eu vi, bom, na verdade não é bem isso que o pessoal está falando. Na verdade, esse teorema está mostrando uma outra coisa, mais na linha que eu estava esperando ver. Então, eu vou mostrar para vocês essa perspectiva diferente, né, que a gente tem quando entende alguns aspectos do teorema da incompletude de Gödel. Então, vamos primeira coisa, vamos só pensar em alguns equívocos que o pessoal geralmente comete quando vai tentar entender o teorema da incompletude de Gödel. Primeiro problema que prejudica o entendimento de vários teoremas é o conceito de axioma.
E nós vamos tratar um pouquinho disso, bem rapidamente. Também outra coisa que atrapalha é entender o teorema da incompletude como sendo uma limitação da matemática. Na verdade, ele aponta para um outro lado, né, da infinitude da matemática. Outra coisa também que se menciona nesse tipo de literatura, mas não só na literatura que comenta o teorema, o próprio Gödel chega a mencionar, usar essa palavra, que é a palavra metamatemática. E aí o pessoal entende isso como alguma coisa além da matemática, que a matemática em si é incompleta, a gente precisa de algo mais, e isso seria metamatemática, né? Na verdade não é nada disso. Outra coisa também é o próprio conceito de incompletude. Na verdade, ele seria mais apropriado, talvez em muitos contextos, chamar de generalidade ao invés de incompletude. Depois nós vamos entender por quê. E outra coisa também, o pessoal fala assim, existem paradoxos na matemática, né, o que mostra que a matemática não é bem confiável. Na verdade, esses paradoxos não são erros da matemática. São recados da matemática para nós dizendo que nós erramos, né? Mas vamos por partes. Então, primeira coisa, sobre axioma, tá? É importante entender esse conceito, porque isso aqui prejudica, inclusive, o teorema ontológico lá, que prova a existência de Deus, mas existem, como seria de se esperar, vários argumentos contra ele. E entre esses argumentos nós temos alguns que são baseados em conceitos equivocados sobre axioma. Então vamos ver, primeira coisa, qual é a ideia básica de um axioma? Ele servir de ponto de partida para um raciocínio. Então é uma premissa tomada como ponto de partida que não precisa ser provada, né? Ou provado, se for o ponto de partida, né? A premissa não precisa ser provada. Então ela serve como axioma. A gente também usa a palavra princípio quando a gente vai usar algo como ponto de partida para outras coisas. Essa é a ideia básica de axioma. Mas aí se divide em como a gente interpreta isso filosoficamente, como a gente usa isso na matemática. E essas coisas geralmente não casam. Em filosofia, as pessoas partem dessa ideia básica de que um axioma é algo que a gente não prova e dão um passo adiante e pensam numa verdade universal óbvia, né? Uma verdade autoevidente, alguns dizem. Então, o que seria isso? Algo tão óbvio, tão básico, que eu não vou demonstrar. Tem gente que até fala em recuo ao infinito. O que é isso? Para provar alguma coisa eu preciso de outra. Para provar essa eu preciso de outra. Tem que começar em algum lugar. Então, para evitar o recuo ao infinito, eu parto de axiomas, né? Na verdade, existe uma confusão aqui quanto a isso também, mas eu já vou explicar melhor. O ponto é que se nós tomarmos o conceito de axioma como verdade universal e tentarmos usar isso em matemática, o que a gente vai ter é coisas ruins, inconsistências, coisas que não fazem, que não são seguras. Como é que a gente usa essa palavra em matemática? Em matemática, um axioma é um item de uma definição, ou seja, um delimitador de contexto. Então, de todas as coisas possíveis, eu vou dizer do que eu estou falando. E como é que eu digo isso? Colocando restrições, dizendo, bom, o que eu estou falando se encaixa nisso, nisso, nisso e nisso. Esses itens é que são os axiomas. O chato é que existem matemáticos que não entenderam bem isso, apesar de lerem isso na literatura, continuam com o pensamento filosófico lá, de que axioma é uma coisa que se afirma e é verdade e ninguém discute. Então vamos lá. Vou dar um exemplo de uso de axioma. Isso aqui vocês encontram na literatura. Pega um livro texto sobre matemática, sobre estruturas algébricas, vocês vão encontrar esse tipo de coisa. Eu não coloquei nem referência aqui porque isso é comum, né? Está por toda parte. Até na Wikipedia vocês encontram isso. Então olha só. O que é um grupo? Um grupo ele é definido pelos seguintes axiomas. Primeiro, tem que ser um conjunto.
Segundo, ele é munido de uma operação interna, que eu estou chamando de asterisco aqui, e essa operação interna é associativa. Na verdade, eu condensei 2 axiomas num só aqui. Ele possui um elemento neutro, esse grupo, né, que é um conjunto com operação interna, possui um elemento neutro, que eu estou chamando de E. Cada elemento desse grupo, desse conjunto, possui inverso frente a essa operação, ou seja, se eu pego um elemento A operado com seu inverso, vai dar como resultado o elemento neutro. Então, esses 4 axiomas, ou 5, porque tem um disfarçado, conectado com o outro ali, esses axiomas aí são os que definem um grupo. Agora pensem o seguinte, imagine que cada uma dessas coisas fosse uma verdade universal. O que essas verdades definiriam? Como eu poderia definir um grupo usando verdades universais? Isso, na verdade, é impossível, né? Porque verdades universais valem para tudo. Agora, de novo, olhando essas definições aqui, esses axiomas, por exemplo, possui elemento neutro. Será que tudo possui elemento neutro? Eu possuo elemento neutro? Claro que não, né? Então, axiomas, nesse sentido, eles não são verdades universais, são itens de uma definição. Por que eu posso usar eles como ponto de partida? Bom, porque se eu definir um grupo como sendo algo que satisfaz essas premissas, esses axiomas, então eu posso usar esses axiomas como ponto de partida para falar sobre grupos. É por isso que são pontos de partida, são axiomas, né? Não porque sejam verdades óbvias. Então, agora vamos ao conceito de incompletude, né? Já falei ali de axiomas. Pois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode discutir mais, ou se tiverem colocações, discordarem, ou coisa assim, a gente pode discutir mais. Vamos ao conceito de incompletude, porque nós vamos falar do teorema da incompletude. O que é isso? Quando é que a gente diz que ocorre incompletude? É quando existem proposições expressáveis pelos elementos de um sistema que não são demonstráveis pelos axiomas do sistema. Bom, essa expressão é um pouco quadrada, né, da gente pegar assim. Eu tentei simplificar o que eu pude, mas deixa eu trocar em miúdos essa expressão aqui. Imagina ali que eu tenho o grupo, né, que tem feito daqueles axiomas. Então, eu tenho um sistema axiomático, ou seja, um conjunto de axiomas que define grupo. Agora, digamos assim que eu vou expressar esses axiomas numa determinada linguagem. Uma linguagem que vai fazer parte da definição do grupo. Só que com essa linguagem eu consigo fazer afirmações sobre o grupo que eu não posso provar nem verdadeiras e nem falsas a partir daqueles axiomas. Nesse caso, a gente diz, esse meu sistema que define o grupo, ele é incompleto. Então, isso que significa incompletude. Agora, vamos fazer um exercício usando grupos aqui. Aí vou tomar como exemplo o grupo abeliano. Olha só, imagina a seguinte afirmação que eu posso fazer sobre um grupo. A operação asterisco, que define esse grupo, ela é comutativa. O que é comutativa? Posso trocar a ordem dos operandos, né? E o resultado vai continuar sendo o mesmo. Eu posso provar isso a partir dos axiomas de grupo que eu mostrei antes? Na verdade, não, né? Por quê? Porque existem grupos em que a operação não é comutativa. São os grupos não comutativos. Mas o que acontece se eu adicionar essa afirmação aos axiomas do grupo? Aí eu vou ter uma outra estrutura matemática, outra estrutura algébrica, chamada de grupo abeliano, ou grupo comutativo. Por isso que eu botei abelhinha aí, né? Só que o nome não vem de abelha, tá? Isso vem de Niels Henrik Abel, que é um matemático, né? Matemático que viveu bem pouco, por sinal, mas ele foi muito produtivo.
Então, ele que deu nome, vamos dizer assim, a esse grupo, ou melhor, o sobrenome dele é que dá nome a esse tipo de grupo. Tá, agora passo para trás, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu tinha a definição de grupo que abrange tanto os grupos comutativos quanto os não comutativos. Aqueles em que faz diferença a ordem dos fatores, entre aspas, e aqueles em que a ordem não faz diferença. No momento que eu adicionei esse axioma aí, eu passo a poder provar a afirmação, a operação asterisco é comutativa. Por quê? Porque existe um axioma que diz isso. Só que eu não tenho mais a mesma estrutura, eu tenho um subconjunto. Então eu passo a ter um grupo abeliano e não um grupo geral. Então, o que a gente entende, que conclusão a gente tira disso aí? Que a incompletude do grupo é uma coisa relacionada com a generalidade dele. Ele abrange mais casos por ser incompleto. Isso significa que na verdade, a incompletude ali não é uma coisa ruim. Vamos ver um outro exemplo, tá? Os axiomas de Euclides. Imagino que a maioria aqui, se não todos, já ouviram falar nos axiomas de Euclides, né? Eles definem o que a gente chama de geometria euclidiana. Só que assim, os 4 primeiros axiomas da geometria de Euclides são mais ou menos intuitivos. A gente olha para eles e a gente diz, é isso aí mesmo, tá certo. Isso porque o pessoal pensava em axioma como sendo uma verdade universal, né? Então eles olham lá, eu concordo com isso, realmente, está valendo. Só que o 5º axioma de Euclides, ele é mais complicado, ele é, digamos assim, o enunciado dele é maior, e ele parece mais complexo, e o pessoal ficou desconfiado. Bom, esse axioma não é óbvio, não é simples, tem algo diferente. Dos outros, será que durante muito tempo, séculos, né? Só que acontece o seguinte, lá no século XIX, um matemático chamado Carl Friedrich Gauss, que é um dos maiores matemáticos de todos os tempos, e um outro também, eu esqueci o primeiro nome dele, mas era Lobachevsky, o sobrenome, eles descobriram geometrias, situações em que valem os 4 primeiros postulados, ou 4 primeiros axiomas, e não vale o 5º. E o que isso mostra? Mostra que o 5º é realmente independente. Eu não posso provar o 5º a partir dos primeiros 4. Eles são realmente independentes. E o que são essas descobertas? Só deixa eu ver aqui o que... não, tá. Isso aqui é a conclusão depois. Isso mostra que o 5º axioma é independente. E mais, o que Gauss descobriu foram geometrias com curvatura constante e positiva. E Lobachevsky curvatura constante negativa, como uma célula de cavalo infinita. Tá? E o de Gauss era como uma esfera, superfície de uma esfera. Então o que acontece? Na verdade, os 4 primeiros axiomas de Euclides definem geometrias com curvatura constante. O 5º postulado define um caso particular que é a geometria plana. Não é curvatura nem positiva nem negativa, é 0. Então o que o 5º postulado faz é tornar mais específico o que está sendo definido, certo? Então os 4 primeiros postulados ou axiomas de Euclides servem para delimitar contexto, e esse contexto fica mais limitado quando a gente adiciona o 5º axioma. Então, incompletude é sinal de generalidade, não a deficiência. Então a gente tem que parar de entender esse teorema da incompletude como sinal de deficiência de alguma coisa. Não necessariamente é isso. Mas existe mais um complicador que depois eu vou mencionar para vocês. Vamos adiante. Vamos então direto agora ao teorema da incompletude, tá? Eu não quero que isso seja muito longo, já sobra um tempo para a gente conversar depois. Caso alguém tenha alguma curiosidade, alguma
com ponto aí a levantar. Mas então, primeira coisa, para entender o teorema da incompletude, vamos entender um pouquinho o contexto contexto histórico até, né, da situação ali. Estamos lá no início do século XX e existem diferentes especulações sobre matemática. Existe um nome bonitinho para essas especulações o nome é o seguinte: correntes filosóficas. Então, correntes filosóficas são essencialmente estilos de especulações. Então existem por exemplo, pensam em matemática como sendo uma linguagem, é o caso de Hilbert, que era um grande matemático, por sinal, mas como filósofo, ele era um bom matemático, né? Um bom filósofo da matemática, ele era um bom matemático, mas enfim, existia a esperança de esgotar toda a matemática com um conjunto finito de axiomas. Então, um grande esforço que aconteceu nesse sentido foram os Principia Mathematica, mas não é o mesmo de Newton, esse que é outro. Foi preparado por Bertrand Russell e Alan North Whitehead. Então, Russell e Whitehead conseguiram fazer um sistema axiomático muito bom para definir a aritmética. Então, lembrando, pessoal, quem confunde às vezes aritmética com matemática, não é a mesma coisa, né? Matemática é uma coisa muito mais ampla e aritmética é um caso particular ali, é uma estrutura que existe dentro da matemática. Mas é um excelente exercício axiomatizar a aritmética, né? E também uma coisa que existia na época era uma especulação de Hilbert que a matemática seria uma linguagem, e essa linguagem é baseada no entendimento humano, e esse entendimento é finito, né? Então essa era uma ideia de Hilbert. Se isso fosse o caso, então a gente poderia axiomatizar, ou seja, com um número finito de axiomas, expressar toda a matemática. Aí é que entra Gödel. Gödel ele provou vários teoremas que ajudaram bastante nessa discussão, aliás, foram extremamente esclarecedores, e um dos mais importantes foi o da incompletude. Só que esse teorema ele se baseia em algo que é mais fundamental do que ele próprio. Desculpe, minha voz falha de vez em quando, eu tenho que ficar tomando água aqui, mas eu vou levando. Então acontece o seguinte, olha. Pense em predicado, que a gente chama em matemática de predicado. Na verdade, duas definições, dependendo da aplicação. Mas a que eu estou usando aqui é uma função cuja imagem fica lá no conjunto do verdadeiro ou falso. Ou seja, um predicado é uma função matemática que quando ela recebe um argumento, ela vai dizer assim, olha, esse predicado combinado com esse argumento dá uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa. Isso é predicado. Agora, quando um predicado fala de si mesmo, ele pode colapsar, ele pode dar na verdade, ele tem uma referência circular, né? E isso pode colapsar num paradoxo. O que é um paradoxo? Uma contradição. Uma coisa que, se for verdadeira, por exemplo, é falsa, e se for falsa, é verdadeira, né? Então, isso é paradoxo. E isso pode acontecer quando os predicados fazem referência a si mesmos. Bom, então, colocado o contexto aqui, vamos ver como é que Gödel organizou as ideias para desenvolver esse teorema, para provar esse teorema. Primeiro pense assim, olha, os axiomas são escritos em alguma linguagem, né? Quando a gente está trabalhando com divulgação, a gente faz uma frase em alguma linguagem natural, português, inglês, o que a gente estiver usando no momento. Agora, matemáticos vão trabalhar com uma coisa mais rigorosa, são símbolos mais específicos para expressar de maneira mais profunda ali os axiomas, de maneira mais exata. Então, sequência de símbolos, tem parênteses, tem, sei lá, sinal de todo, sinal de qualquer, que é o mesmo de todo, né?
sinal de pertence, assim por diante. São símbolos que a gente usa para expressar as fórmulas. Agora, cada fórmula é uma sequência desses símbolos. Outra coisa é que a gente pode substituir os símbolos. Eu não sou obrigado a usar parênteses daquele jeito. Posso substituir esses símbolos por outras coisas. Estrelinhas, quadradinhos, o que for, não importa. Os símbolos a gente inventa, né? Então eu posso trocar os símbolos sem alterar o significado da fórmula. Outra coisa é que Gödel usou isso para expressar as fórmulas por números. Então para cada símbolo ele atribui um número, né? O número de símbolos é finito, e depois ele vai usando números seguintes para representar sequências de números que são as fórmulas. Então, com isso, ele consegue mostrar que é possível, inclusive, representar conceitos como fórmula, demonstrabilidade e outras coisas, usando a linguagem dos princípios matemática de Russell e Whitehead. Então, e mais do que isso, ele consegue representar, traduzir essas coisas para números e colocar uma ordem nas fórmulas. Bom, e aí vem então vamos chegar um pouco mais detalhadamente nos conceitos usados aqui no desenvolvimento do teorema. Olha só, uma fórmula ela pode ter uma variável livre. Então eu posso falar alguma coisa sobre outra, né? Por exemplo, esta casa é branca. Esta casa é branca é uma frase completa que corresponde a uma fórmula aplicada a algo específico. Então, no caso, esta casa, a gente chama de sujeito, que seria o argumento livre. E o predicado é branca. Então, a gente teria... e esta casa é branca, é válido para uma casa, não é para outra, né? Não necessariamente para outra. Posso ter uma casa vermelha, azul, cinza, bege, assim por diante. Então, esta casa seria o V que entra ali na fórmula. E a branca seria a fórmula, né? Mas a gente expressa isso com símbolos matemáticos normalmente, né? Mas nada impede de termos exemplos em português. Então, as fórmulas com uma variável livre podem ser colocadas em ordem. Então, Gödel fez isso. Ele colocou Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, e a gente consegue esgotar todas as fórmulas possíveis dessa maneira. Então, a enésima fórmula de ordem N, a gente chama de R com subíndice N. R sub N. Aqui tem um símbolozinho que eu defini, tá? Porque o Gödel usou, na verdade, palavras, né? Eu prefiro colocar símbolos assim mais curtinho. Então, o D com variável livre V significa V é demonstrável. Ou seja, é possível provar um teorema que diz que V é verdade, né? Ou que D de V é verdade. Bom, agora outra coisa que Gödel fez foi o seguinte. Ele definiu um conjunto K, que é o conjunto de todos os números naturais, tais que, quando eu pego a fórmula R sub N e aplico ao próprio N, essa fórmula não é demonstrável, eu não posso provar isso por um teorema. Isso que significa aquele símbolo ali de não, depois um D, depois o R de N entre parênteses ali, né? Isso significa K é o conjunto dos números naturais, tais que R sub N de N não é demonstrável, tá? Então esse é o conjunto K. Ele vai me dizer todas essas afirmações não demonstráveis aí. Agora a gente vai definir uma outra função, uma outra fórmula, que é o seguinte. Essa fórmula S, quando aplicada ao número N, o significado dela é o seguinte: N pertence a K, ou seja, pertence àqueles números que correspondem a uma fórmula não demonstrável quando aplicada sobre si mesma, né, sobre o próprio N ali. Só que existe uma coisa, o conjunto R sub N lá abrange todas as fórmulas de uma variável livre possíveis. Então, isso significa que o
que o S é a mesma coisa que o R sub K para algum K, ou para algum Q, no caso, que eu usei. Sinto que algo está chegando. Em 2024, Então, a sua vida e a sua empresa não serão mais as mesmas. Tal que o R sub Q é o mesmo S, tá? E aí, usando esse esquema aí, Gödel consegue lidar com esses elementos e provar que quando eu tenho R sub Q para um mesmo Q, essa fórmula não é demonstrável. Vamos ver como é que é isso. Olha só. Então, nós tínhamos visto ali que o S corresponde a R sub Q por Q. Então, existe um R sub Q, corresponde ao S. Só que S de Q, se eu aplico o R de Q ao próprio Q, eu vou ter isso igual ao S aplicado ao Q. Só que S aplicado ao Q significa que pertence ao conjunto K. Só que pertencer ao conjunto K significa que a expressão R sub Q de Q, aquela primeira que aparece na linha ali, ela não é demonstrável. Então temos uma sequência de coisas aí. Bom, se a gente trocar em miúdos, essa expressão, ela está afirmando eu não sou demonstrável. Então R de Q está falando de si mesmo. Eu não sou demonstrável. Daqui a pouquinho a gente vai tentar mastigar isso aí para entender de que tipo de coisa a gente está falando, tá? Agora imagina assim. Vamos supor que essa primeira expressãozinha ali, R sub Q, com entre parênteses Q, se isso fosse uma fórmula demonstrável. Só que nesse caso seria verdade que R sub Q de Q não é demonstrável. Só que isso é uma contradição. Por que isso? Porque ó, olhem a primeira expressão ali, ó, parte dessa formulazinha e por equivalências lógicas mostra no final que não é demonstrável. Então, se R de Q for demonstrável, ele não é demonstrável. Isso é uma contradição. Isso mostra que a afirmação está errada. Tá, mas e se eu tentar provar o contrário, que R é não demonstrável? Que não R é demonstrável, melhor. É diferente, né? Então, se não R fosse demonstrável, isso significa que aquele Q ali da expressão não pertence ao K. Isto é, R de Q seria demonstrável. Ou seja, nesse caso, tanto uma coisa tanto a negação do R quanto o próprio R seriam ambos demonstráveis como verdadeiros. E isso é impossível. Isso a gente chama de inconsistência. Quando a gente consegue provar tanto que sim quanto que não com os axiomas. Isso é uma inconsistência. Mas isso aqui não faz parte dos axiomas. Isso aqui é só um ponto de partida que a gente partiu para explorar o que acontece se for isso. Ou seja, se eu afirmar que não R que é demonstrável, então eu vou chegar numa inconsistência, numa contradição. Tá, agora isso aí, voltando àquilo que eu tinha mencionado lá no início, isso pertence a uma família maior de problemas. E um bom exemplo disso, fácil de entender, é o paradoxo do mentiroso. Então, pense na seguinte frase: eu estou mentindo. Ela é verdadeira ou falsa? Então pensa bem, vamos supor que seja verdadeira. Eu estou mentindo. Então, se ela é verdadeira, eu estou mesmo mentindo. Significa que essa expressão é falsa. Se for verdadeira, ela é falsa. Mas e se for falsa? Bom, se for falsa, eu não estou mentindo. Mas eu estou dizendo que eu estou mentindo. Isso é uma falsidade também. Então, ser verdadeira implica em ser falsa implica em ser verdadeira. Porque se ela é falsa, então eu estou falando a verdade, né? Então é verdadeiro aquilo ali. Só que se ela é verdadeira, ela é falsa. Então é um loop lógico, né? Então quando acontecem loops lógicos, eles frequentemente colapsam em paradoxos. Eu gostaria de chamar isso aí de colapso lógico, mas tem gente que prefere reservar essa palavra para
Alguma coisa que nós vamos ver quando a gente discutir o teorema ontológico de Gödel, teorema da existência de Deus. Mas então, isso aqui é um problema conhecido, tá? Já era conhecido na época de Gödel, e ele menciona isso enquanto estava discutindo ou explicando o seu próprio teorema, né? Então notem, a expressão R sub Q de Q, ela acaba dizendo que ela mesma não é demonstrável, é uma afirmação sobre si mesma. Então, afirmações circulares podem ser criadas em muitas situações. E o pessoal que estava tentando reunir axiomas que conseguissem abranger toda a matemática, acabaram enfrentando esse tipo de problema, né? Então, Bertrand Russell, por exemplo, o próprio que fez os princípios da matemática lá, ele trouxe a todo esse problema, deu um outro exemplo, que era o seguinte, imagine o conjunto de todos os conjuntos, imagine que S é o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmas. É um conjunto de conjuntos, né? Então, os elementos desse conjunto são conjuntos. Agora, imagina que S é o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmas. Então, a pergunta é, S pertence a si mesmo ou não? Se ele pertence a si mesmo, então é porque ele não pertence a si mesmo. E vice-versa, né? Então, ele é autocontraditório também, leva a um paradoxo, chamado paradoxo de Russell. Aí o pessoal troca isso por outras linguagens assim mais familiares ao dia a dia, né? Tipo, o barbeiro que barbeia todo mundo que não barbeia a si mesmo, né? Barbeia a si mesmo ou não, né? Para tentar fugir desse tipo de coisa, o pessoal veio com o conceito de metamatemática. É aí que entra essa ideia. Só que o problema é que o pessoal entende errado essa palavra e entende que metamatemática é algo além da matemática. E não é, né? Metamatemática, na verdade, é o estudo da matemática usando para isso métodos da matemática. Então, vou estudar matemática usando matemática. E quando a gente faz isso, na prática, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega uma estrutura matemática e usa ela para estudar outra estrutura matemática. E a gente tem que separar bem o que é de uma e o que é da outra. Tá? Então, essa estrutura que a gente usa para estudar a outra, a gente chama de metaestrutura. E essa abordagem é a metamatemática. Então, não é nada além da matemática, é a própria matemática, né? Agora, vamos aos finalmente aqui. Eu quero destacar para vocês alguns pontos importantes. Primeiro, o teorema da incompletude não mostra que a matemática é incompleta, mas que ela é infinita. O que significa isso? Veja bem, do teorema da incompletude decorre, ou é uma consequência, que nenhum sistema finito de axiomas pode esgotar a matemática. Então isso resolve a questão original lá. Será que a gente consegue esgotar a matemática com um certo conjunto finito de axiomas? Então o teorema da incompletude mostra que não, que sempre há questões que são não demonstráveis. Mais especificamente, isso é o que eu falei um pouco geral demais. Mais especificamente, se eu pegar a estrutura que define, uma estrutura de axiomas, com um número finito de axiomas, que define a aritmética, eu não vou conseguir provar todas as afirmações que é possível fazer sobre a aritmética dentro daquele sistema. E isso não é característica só da aritmética, é de qualquer sistema que consiga conter a aritmética, por exemplo. Qualquer sistema suficientemente complexo para conseguir falar de si mesmo. Bom, mas vamos agora a uma listinha assim de itens, né, de conclusões aqui para a gente encerrar.
Então, o teorema da incompletude não mostra que a matemática é incompleta, mas que ela é infinita. Então, esse é o primeiro ponto que eu já acabei de mencionar antes ali. Metamatemática não é algo além da matemática, é só uma forma de estudar matemática. Tá? Existem expressões que não são nem verdadeiras e nem falsas, como é o caso. Eu estou mentindo, né? Essa não é nem verdadeira nem falsa, não é demonstrável essa expressão. Ser demonstrável não significa... Existir algo não demonstrável não significa que a matemática tem algum defeito, como alguns colocam. Ela simplesmente consegue tratar até desses casos. Um paradoxo é um recado da matemática nos dizendo que erramos em algum lugar, né? A gente cometeu algum erro. Tipicamente vem de uma definição errada. Por exemplo, se eu afirmar que a matemática é uma construção da mente humana, essa ideia, se eu seguir as consequências lógicas dela, vai voltar sobre si mesmo e provar que ela é falsa. Então, a matemática não pode ser uma criação da mente humana, porque isso gera contradições. Outra coisa, estruturas matemáticas gerais, ou seja, tratam de muitos casos, elas são incompletas por natureza. Elas têm que ser incompletas, porque se elas não forem completas, elas não conseguem ser gerais. Então, incompletude, nesse caso, é uma coisa útil. No outro caso, também é útil. Mas isso aqui é um exemplo em que incompletude é uma coisa que a gente deseja, a gente quer. E é importante que seja assim. Bom, agora agradeço a paciência de vocês aí e estou disponível para discussões sobre o assunto. Esclarecer dúvidas, alguém dizendo, não é nada disso, é idiota, isso aí está tudo errado, pode ser também, só que tem que justificar, né? Dizer por quê, e assim por diante. Rapaz, foi... E foi pequena a apresentação, viu? Vamos arredondar aí 40 minutos, que durante 40 minutos eu não sei se eu consegui entender alguma coisa ou se eu acrescentei nas minhas listas eternas de dúvidas, mais dúvidas ainda, cara. Muito bom, Eduardo. Vamos discutir sobre essas dúvidas também, a gente tem mais um tempinho, né? Não, tem. Se você tiver disponibilidade aí, a gente vai questionando um pouquinho mais. Na verdade, assim, deixa eu usar o meu, vamos dizer assim, meu poder de moderador para colocar umas perguntas que eu não entendi, tá? Eu não sou da área da matemática, eu sou mais um leigo e tudo. Então eu só queria, na realidade, perguntar algumas coisas assim, principalmente nesse quadrinho que você colocou, que não ficou muito claro para mim, tá? E é dúvida mesmo. Primeiro, nessa questão da metamatemática, eu já tinha ouvido falar, mas obviamente eu não conhecia. Então, a metamatemática é o estudo da matemática. Isso, perfeito, esse aí. Metamatemática é o estudo da matemática usando métodos matemáticos. Então, eu não consigo... Em linhas gerais, então, tudo que eu faço dentro da matemática seria uma própria matemática? Eu não consigo tirar nada além dela? Na verdade, não existe além dela. O que existe é coisas dentro dela. E um desses exemplos é a física. Dentro da física nós temos um caso particular que é a química. Por exemplo, na física nós temos as leis que regem o universo. Entre essas leis nós encontramos leis do mundo quântico ali, por exemplo, que a gente consegue expressar com a teoria quântica de campos. Uma consequência disso, da teoria quântica de campos aplicada ao eletromagnetismo, nós temos muitos sistemas, incluindo átomos e moléculas. E a possibilidade de se fazerem e desfazerem ligações químicas. Ou seja, a química... Dentro da química nós temos a biologia, que é uma das formas de aplicar química com moléculas mais complexas para ver sistemas que processam informações. E nós temos a biologia. Dentro da biologia nós temos possibilidades de seres capazes de pensar de forma abstrata, como nós. Aí nós temos as áreas humanas. Na verdade, todas essas possibilidades estão dentro da matemática. A gente consegue expressar tudo isso dentro da matemática e localizar lá na árvore do conhecimento, que
não é aquela da Bíblia, tá? É uma árvore simbólica, ali em que a base é a matemática e depois vai havendo muitos ramos, uma quantidade imensa de ramos. Num desses ramos nós temos a realidade física, e aí ela vai se ramificando para as coisas, até chegar num sub-ramo que é o nosso cotidiano, né? As coisas que a gente vive, que a gente experimenta. Claro que isso não parece óbvio, quando do jeito que a gente é educado, a gente não foi educado para ver dessa forma, a gente foi educado assim, ó. Bom, existe aqui português, que existe literatura, que existe química, que existe física, que existe matemática. Caixinhas separadas. E aí falam assim, tá, o que é física e o que é química? Bom, a química estuda transformações da matéria em que a matéria muda a sua natureza. Já a física não. São transformações em que a matéria não muda a sua natureza. Como assim? E a física nuclear? E a química? E as leis da física que geram a química, né? Então, tudo isso acaba ficando de fora, né? Então a gente não vê esse negócio de forma... A gente vê o conhecimento como uma floresta, não como uma árvore, né? E isso complica, porque, na verdade, o próprio conceito de ciência, quer dizer, o conceito que nós usamos hoje é uma corruptela do conceito dos pioneiros ali, tá? Mas isso é uma longa conversa. A gente fala em outro momento, mas só um resumo básico agora. Um dos maiores pioneiros da ciência, ao contrário do que muitos falam aí, geralmente o pessoal pensa em Galileu, né? Outros, pior ainda, pensam em Francis Bacon. Francis Bacon tentou sistematizar algumas coisas, mas aquilo ali não é a base da ciência. A base da ciência foi encontrada por Roger Bacon, também um outro Bacon, mas que viveu séculos antes. Roger Bacon viveu no século XIII e ele fez um estudo do conhecimento geral da humanidade e concluiu que todo conhecimento cabe em 4 áreas fundamentais da filosofia, e essas todas se baseiam em matemática. Então ele viu, a base de todo e qualquer tipo de conhecimento é a matemática. Ele deu exemplos, inclusive da teologia. Como é que a teologia vai parar na matemática também, dado o suficiente aprofundamento. E a partir daí, então, ele mencionou a questão das provas matemáticas, né? Que a gente poderia usar esse poder da matemática de fazer provas para aplicar em todas as áreas do conhecimento. E isso que seria a ciência, né? Agora, depois disso, vieram pensadores que ou reforçaram essa ideia, no caso de Galileu, de Leonardo da Vinci, Isaac Newton, e pensadores que não entenderam essa ideia, que confundiam matemática com aritmética e coisas assim, e foi naquela linha do iluminismo lá que desembocou na Revolução Francesa, né? Aí eles vieram com outro tipo de conceito que coubesse dentro do humanismo, porque o conceito original era Deus é a fonte básica da base da realidade. Matemática é uma característica de Deus. Então, isso não é conhecimento humano, é uma coisa que vem de Deus e a gente aprende através das obras criadas. Esse era o conceito de matemática. E abrange toda a realidade. Aí o conceito dos humanistas eram, o humanista tinha que centrar tudo no ser humano. Então, para eles, matemática é uma construção social. Uma coisa que a gente combina símbolos e regras, né? E a ciência também é uma construção social. São métodos que a gente usa, que a gente combinou, e tem os paradigmas e tudo mais, né? E isso não bate com, por exemplo, método científico se baseia nesse segundo conceito. E isso não tem as características da ciência como definido nos pioneiros. Mas a gente conversa isso num outro momento lá, que a gente pode entrar só nisso daí. Interessante. Eu não tinha essa... Então, o mais fundamental do que a própria filosofia seria a matemática. Exatamente. A metafísica seria a própria matemática, por exemplo. Eu já ia chegar nessa conclusão. Tá. Também a gente dentro da matemática, como a etimologia não,
Puxa, me fugiu a palavra agora, uma palavra super comum em filosofia. Vai pensando a axiologia, a ontologia, tem uma que é super importante, que é relacionamento entre as diversas áreas. Como é que é? Palavra bem comum. Epistemologia. Epistemologia. A esposa lembrou aqui. Tudo isso a gente encontra na matemática, na verdade. Só que com um fundamento bem, digamos, a gente puxa um fiozinho e começa a encontrar uma quantidade imensa de coisas que a gente não imaginava, né? E aquela área da lógica dentro da filosofia seria, então, o que a gente poderia chamar da própria matemática em si. Na verdade, são aplicações de coisas que a gente encontra na matemática. Só para coisas assim explícitas que a gente trabalha oficialmente em matemática, porque existe uma infinidade de coisas que ninguém explorou ainda, né? Mas só para citar um exemplo, tá? De lógica na matemática, o que é mais conhecido pelo pessoal assim é a lógica booleana, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso. Essa é a mais simples. Mas existem outras mais profundas, por exemplo, lógica de predicados, que Gödel usou em mais de um teorema, a lógica modal usada para provar que Deus existe. O que a lógica modal trata? Trata das verdades relativas e das verdades universais. O que é necessariamente verdade e o que é localmente verdade, né? Ou possivelmente verdade. Então, a lógica modal ela tem toda a estrutura formal necessária para lidar com essas coisas. Então, o Gödel usou isso, por exemplo, para provar que Deus existe, como a gente vai ver numa palestra do futuro lá, em que ele mostra que a existência de Deus é necessariamente verdade, ou seja, uma verdade universal, né? Mas isso a gente vai ver como é que ele fez isso depois. Mas então, nós temos vários instrumentos de matemática. Fala, maninha. Desculpa te interromper, mas tem uma moça que está querendo fazer uma pergunta, eu acho há tempo já. Ai, tadinha. Vamos ouvi-la. Pode falar, Jéssica. Você consegue abrir o áudio, Jéssica? Ela estava caindo a conexão. Ela está conversando com ela aqui. Ah, tá. Eu acho que ela teve um probleminha, então. Eu vou conversar com ela aqui, ver se ela coloca o problema. Tem mais alguém que quer colocar uma questão? Tem mais alguém que tem mais alguma questão? Tem mais aqui, então. Tem mais, na verdade mais duas, mais simplesinhas, tá? Mas aí, revezar aí, senão. Dá para me ouvir agora? Opa, agora sim. Agora sim. Sim. Bom, como eu estava dizendo, achei muito interessante. Primeira reunião que eu consigo participar, graças a Deus, devido à correria, enfim. E eu estou na graduação de biologia, né? E gosto muito desses interesses, né? Tenho muito interesse na física, na astrofísica e etc. Então, estou aprendendo os conceitos, aprendendo a diferenciar certas coisas, etc. E aí o senhor me falou algo que me chamou a atenção e eu queria só que o senhor me explicasse um pouco mais, que até mencionou aqui na resposta com o Alexandre, que sobre a matemática e a aritmética não serem a mesma coisa, né? E eu queria que o senhor expandisse mais um pouco a respeito disso, até exemplificando um pouco só para eu entender assim mais claramente. Certo. Vamos ver como é que eu coloco. Primeiro, existem alguns conceitos na matemática, ou melhor, existem alguns conceitos que ajudam mais a gente entender a matemática como um todo do que outros, certo? A humanidade descobriu a matemática através dos números. Então, as operações com números acabam muitas vezes sendo confundidas com a própria matemática, né? Mas se a gente fosse pegar, assim, digamos,
tudo que existe na matemática e ver quanto daquilo tem a ver com números, a gente vê que é muito pouco. A maior parte da matemática não tem nada a ver com números. A aritmética é uma coisinha dentro da matemática. Uma coisa, por exemplo, muito mais importante do que números na matemática são os conjuntos. Outra coisa mais importante é a lógica. Então, a partir de dois conceitos bem simplinhos, que é o conceito de negação e o conceito de pertence, com esses dois juntos, a gente consegue ir reconstruindo o nosso conhecimento de matemática. E quando a gente vai fazendo essa construção, a gente primeiro chega nos conjuntos, depois a gente consegue definir relações, a partir disso a gente consegue definir as operações, e a partir disso a gente consegue definir o que a gente chama de estruturas algébricas. E existem infinitas estruturas algébricas. Uma dessas estruturas algébricas se chama aritmética. Então a aritmética é uma particular estrutura algébrica da matemática que contém os números, suas operações e propriedades, né? E existem outras estruturas que se baseiam na aritmética, elas incorporam a aritmética como parte de si, né? Então, por exemplo, só para dar uma ideia operacional, assim, a gente tem números e operações com números, mas a gente também pode ter matrizes de números e operações com matrizes, né? Então isso é uma outra estrutura algébrica que se baseia na aritmética. Agora existem muitas outras estruturas algébricas que não se baseiam na aritmética, né? Agora deixa eu dar um exemplo para vocês de uma dessas estruturas. Independente de definir números ou não, nós conseguimos definir espaços vetoriais. O que é espaço vetorial? Lembram lá do ensino médio, né, que tinha aquelas flechinhas que representavam vetores? Então, posso representar uma velocidade que tem uma intensidade, direção e sentido, né? Isso é um exemplo de vetor, mas existem outros tipos de vetores que não são flechinhas. E a gente define toda a família infinita de estruturas que são chamadas de vetores, ou de espaços vetoriais, que são, digamos assim, uma estrutura onde existem vetores e operações com vetores. Uma dessas estruturas se chama, por exemplo, espaço de Hilbert. É um espaço com infinitas dimensões. E esse espaço de Hilbert é onde existem os estados físicos, os estado físico que eu estou falando aqui não é sólido, gasoso, líquido, né? Não é isso. É a situação exata em que o sistema se encontra. Por exemplo, um ar em movimento está num estado diferente do que o ar parado, tá? Ambos são gases, mas o estado físico, no sentido mais profundo que a gente usa em física, são estados diferentes. Ou que tem uma parte do gás indo para um lado, outra parte indo para outro estado, assim por diante. Bom, para representar estados físicos, ou para lidar com estados físicos de uma forma profunda, o Josué não está conseguindo ver a imagem ali, vou fazer o seguinte, vou descompartilhar e compartilhar de novo aqui. A imagem da tela ali. Mas então, só para exemplificar, o que a gente chama de mecânica quântica, que é, digamos assim, as leis que regem o mundo microscópico, ela, na verdade, é uma estrutura matemática. Ela tem dois tipos de coisa ali, vetores e operadores. Os vetores são elementos desse tal espaço de Hilbert, que é uma estrutura matemática com infinitas dimensões. E operadores são elementos matemáticos que transformam esses vetores, né? Que representam os estados físicos. Então esse é um exemplo de coisa que é básico na realidade física, mas que não vem dos números. Isso acaba tendo um parentesco com os números. Eu estou falando aqui dos vetores do espaço de Hilbert e dos operadores, né? Sobre eles. Eu não sei se vocês... Eu posso resumir rapidinho assim, a ideia básica da mecânica quântica, por que tem a ver com isso. Vou tentar fazer isso em 1 minuto.
Quando a gente faz medidas no mundo macroscópico, aqui no nosso dia a dia, a gente tem valores de certas grandezas. Por exemplo, qual é o comprimento de uma mesa? Qual é a temperatura do ar agora, nesse ponto aqui, nesse momento? São grandezas físicas. Qual é a posição de alguma coisa? Quando a gente vai para o mundo microscópico, acontece um fenômeno. Quando a gente vai tentar medir alguma coisa, a gente altera essa coisa. Isso causa uma diferença fundamental no jeito que a gente precisa abordar o estudo das coisas. Olha só, se eu olhar para um carro, eu sei qual é o tamanho dele, qual é a posição, a orientação, a cor, estado de conservação, tudo isso sem alterar o carro. Quando a gente vai tentar observar um elétron, a gente tem que interagir com ele. Para interagir, como é que a gente faz? Envia um fóton. Oi? Pode falar. Tá. Se eu envio um fóton, por exemplo, para interagir com o elétron, o fóton manda o elétron longe, né? Então já mudou a posição dele. Para o carro, não, porque o fóton praticamente não afeta o estado do carro. Isso tem uma implicação fundamental. Quando a gente vai usar resultados de medidas para expressar as grandezas, tipo massa, 5 quilos, distância, 3 metros, né? E a gente usa essas medidas, esses resultados de medidas para expressar fórmulas das leis físicas, essas fórmulas funcionam no mundo normal do cotidiano. Mas lá no mundo microscópico elas dão um erro. Então vai gerar problemas. A gente vai tentar expressar as fórmulas como relações entre resultados das medidas, e o resultado é um monte de lixo, não dá certo. O que a gente faz então? Em vez de expressar as leis físicas em termos dos resultados das medidas, a gente expressa as mesmas leis como relações entre atos de medir. Aí que entram os operadores. O operador é algo que atua sobre um estado físico, um vetor, e pode fazer com que o estado mude ou não, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de operador aqui para vocês. Operador rotação. Eu posso pegar um objeto, como, por exemplo, isso aqui, e aplicar uma rotação sobre esse eixo, 90 graus. Ou eu posso aplicar uma rotação sobre esse eixo, 90 graus. E eu posso também aplicar sucessões de operações, né? Por exemplo, posso fazer assim, depois assim, isso dá um resultado. Então posso fazer assim, depois assim, dá outro resultado diferente. Isso são operadores, operador rotação. Assim também, cada uma das grandezas, como energia, posição, velocidade, são operadores também. Lá no espaço de Hilbert. Então são estruturas matemáticas que eu posso aplicar tanto no mundo quântico quanto no mundo macroscópico, e elas funcionam sempre. E isso vem dos espaços vetoriais e não dos números. E aí, seguindo adiante, a gente acaba encontrando conexão com os números também, né? Mas é outro tipo de coisa. Então existem, outro exemplo, a lógica booleana, né? Aquela que é mais conhecida pela gurizada, né? Verdadeiro, falso, operações com verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso não são números, isso são outro tipo de entidade, né? E as operações ou, e, também não é mais, menos. Agora, eu posso representar verdadeiro e falso por números, sim, eu posso dizer assim, olha, eu vou convencionar que o 0 representa falso e o 1 representa verdadeiro. E, né, assim por diante. Então, são infinitas estruturas que a matemática tem que não são da aritmética, né? Não sei se ficou claro também, que às vezes eu me entusiasmo demais e eu acho que complico mais do que esclareço. Ficou assim, inclusive eu anotei pontos importantes, como você citou, sobre a mecânica quântica e tudo mais, que é uma coisa que eu me interesso bastante, e aí já fiz aqui as minhas anotações, inclusive. Obrigada. Que bacana. E da mecânica quântica que emergem coisas como a química, por exemplo, e da química, biologia, né? Claro que tem mais elementos aí, informações e tudo. Exatamente.
É uma das áreas da física que mais, assim, sem dúvida me fascina. Eu só estou esperando terminar minha graduação agora na biologia e tentar ingressar na física, que é a minha ciência de paixão mesmo. Que bacana. Mas a biologia é uma coisa incrível, né? Fascinante. Assim, tem tanto mistério para resolver ali. Mas É a complexidade dela assim que mais me desperta, né, interesse em mim. E essa complexidade, né, nos detalhes, no campo de estudos é o que eu encontrei na mecânica quântica também. Por isso que eu gosto muito de estudar a respeito dela, né? Muito bom. E se me permite aqui, eu sou bióloga, Rosane, irmã do Eduardo. A gente precisa de biólogos também com olhares da física dentro da biologia. Sim, isso é bem importante. Inclusive eu estou fazendo agora um momento de estágio, né? Estou estagiando nas escolas como professora e um dos projetos de intervenção que eu quero propor nessas escolas é justamente isso, né? Trazer a ciência para esses alunos de que todas essas ciências elas estão interligadas, né? Uma contribui na outra, ou uma está presente na outra, que às vezes eles observam isso, né, assim como eu tenho observado nesses estágios dos alunos, vê algo como totalmente diferente um do outro, mas quero mostrar através desse projeto, né, a forma como elas estão interligadas, que é muito interessante também. Maravilhoso. Fantástico. Perfeito. E aquilo que eu tinha mencionado antes, né, que as pessoas tendem a ver o conhecimento como uma floresta e não como uma árvore, né? Na verdade é uma árvore. Por que a pessoa vê como floresta? Porque ela está olhando só os ramozinhos lá em cima. E aí, se pegar cada ramo separado, vai olhar, tá, tem esse aqui, tem esse, tem esse, tem esse. Aí parece uma floresta. Mas se olhar um pouco mais fundo, vai ver que tudo vem do mesmo ramo. Mesmo tronco, né? Eduardo, não quero interromper ninguém, assim, que esteja fazendo perguntas, né? Quero falar o mínimo possível. Mas, assim... seria bom talvez tu dar uma palhinha também sobre esse problema da mecânica quântica e psicologia, né? Porque as pessoas associam, né? Verdade, assim, ó, existe... Geralmente, quando vocês ouvem falar por aí, ou então vem até em livros, física quântica, existem dois tipos de literatura. Existe a literatura técnica, que trata realmente, né, da questão matemática, das leis físicas, como é que que instrumentos matemáticos a gente usa para estudar o mundo microscópico, né? Esse é um tipo de literatura. Essa eu recomendo. Existe um outro tipo de literatura que é baseada em entendimento falso das coisas, né? Então as pessoas têm lá o coach quântico, tem coisas do tipo... tentativa de aplicar coisas como teletransporte quântico ao mundo macroscópico, ou tentar, né, contato telepático, porque a função de onda tem um rabinho que vai ao infinito. Então tem vários argumentos equivocados, na verdade gente que não conhece a mecânica quântica em si, que levam as pessoas a acreditar em bobagens, né? Então existem vídeos, existem livros, existem artigos que que desinformam as pessoas a respeito desse assunto. Então tem que tomar cuidado, né? Agora, por outro lado, muitos desses tentam então fazer uma conexão entre mecânica quântica ou física quântica, como eles chamam. Existe a expressão física quântica, né? Existe a tentativa, então, de pegar e aplicar de forma ingênua, crua, né, algumas coisas da mecânica quântica, a psicologia, a sociologia, e vários, sei lá, poder das pedras, cristais, e assim por diante, né. Agora, existe uma conexão genuína entre mecânica quântica e psicologia. Qual é ela? Não é o que esses caras colocam nesse tipo de literatura. O que existe é, quando a gente interage psicologicamente com alguém, a gente afeta o estado dessa pessoa. O que se lembra do que eu falei antes? A medição de uma característica psicológica nossa afeta essa característica.
Isso significa que a mesma abordagem que a gente usa para estudar o mundo quântico, de operadores sobre espaço de Hilbert, funciona também na psicologia. Aliás, ela funciona em toda a realidade física, né? Mas em particular na psicologia, na sociologia também. Existem livros sobre esse assunto, né? E aí que toda aquela estrutura matemática da mecânica quântica a gente pode usar para estudar psicologia, né? Então, é válido isso. Outra coisa também é que existem comportamentos de redes neurais e nós temos, né, uma coleção de redes neurais, comportamentos de redes neurais que podem ser estudados também via mesmo formalismo matemático da mecânica quântica. Então existe a conexão genuína, que é usar matemática do mesmo jeito que a gente usa para estudar o mundo microscópico. A gente pode aplicar isso na psicologia, e existe literatura sobre isso. Infelizmente não tem massa crítica, porque quase ninguém da psicologia tem conhecimento matemático suficiente para fazer esse tipo de coisa. Houve uma tentativa chamada Gestalt, que começou muito bem, mas morreu por falta de quórum também, né? Mesmo problema. E depois eles sobraram corruptelas, né? Mas enfim. E existe então a conexão genuína e existe a conexão falsa, que é o que tem na maioria da literatura popular, né? Geralmente quando falam física quântica, medicina quântica, né? O pessoal usa termos, usa palavras, expressões do jargão da física de um jeito que não faz o menor sentido. Mas para o público leigo parece que estão arrasando, né? Fantástico isso aí, né? Por exemplo, eu perguntei para um rapaz uma vez lá sobre... Ele me perguntou depois de uma palestra, né? Como é que fica a questão da medicina quântica, né? Eu estou fazendo um curso de medicina quântica. Eu falei, olha, depende, dá exemplos aí do que eles estão ensinando no curso. Ele falou, por exemplo, ele disse que a nossa proteção contra doenças consiste, que nós temos um campo para proteger de doença, um campo de partículas, que é um campo escalar de neutrinos. Eu falei isso, bom, só por aí a gente já vê que está errado. Pelo seguinte, primeiro, neutrinos não formam campo escalar, eles formam campos espinoriais. Esse é um outro tipo de campo que existe. Outra coisa é que neutrinos não ficam circulando em torno de ninguém, porque uma vez que a gente produz eles saem e vão em linha reta. Outra coisa é que neutrinos praticamente não interagem com nada, as interações deles são raríssimas. Então mesmo que eu tivesse um campo de neutrinos ao meu redor, que existisse isso, eles não iam me proteger de coisa nenhuma. Então, a gente pega assim, né, essas coisas, quem conhece esses assuntos, vê que é besteira, mas quem não conhece parece que faz muito sentido, né? Em Eduardo, e via de regra, absolutamente qualquer curso oferecido na internet de física quântica para leigos, é isso, é misticismo, é mistura de apropriação de termos da física para isso, né? A maioria grande maioria esmagadora. Agora existe também, por exemplo, existem cursos legítimos. Um exemplo disso é um físico famoso, o sobrenome dele é Susskind, ou Susskind, não lembro da pronúncia correta, eu acho que é Susskind. Isso, exatamente. Ele tem um curso de teoria das cordas, online, é correto. Existem alguns outros que são também genuínos, né? Mas aí, olha a diferença deles. Uns vão mostrar as bases matemáticas das coisas, ensinar como é que a gente gera as equações diferenciais, como é que a gente resolve elas, como é que a gente aplica. Outros vão falar sobre, sei lá, bem-estar quântico, pergunte ao universo, peça ao universo para te ajudar a ficar rico. Ou como, sei lá, são aplicações que não tem nada a ver com mecânica quântica, né? Então, a gente... É uma coisa assim que
Desculpa de ter atrapalhado. Não, É uma coisa assim também que eu observo muito, né, nesses vários cursos, várias coisas que as pessoas disponibilizam, utilizando, né, o termo quântico, física quântica, mecânica quântica, justamente sem saber o real conceito, né? E muitas das vezes elas até se dizem qualificadas para ensinar outras pessoas, e aí as pessoas vão levando esse assunto adiante sem entender o menor conceito, né? Uma vez eu vi um desses trechos de podcasts e a pessoa ela dizia o seguinte, que depois que ela fez, né, um desses cursos, passou a entender como a vida dela tinha melhorado, que ela tinha entendido tudo sobre a mecânica quântica, e eu até ri quando eu ouvi isso, porque existe até um meme, né, de quando você pergunta a alguém se ele sabe, entende de mecânica quântica, e quando ele diz que sim, então ele não aprendeu nada, porque é uma coisa bem complexa de se entender e tudo mais. Então eu vejo até uma certa preocupação, né, dessa propagação de mais pseudociências que as pessoas vão acabando aceitando, compreendendo e levam adiante isso, né? Se apropriando de termos científicos, né? Que são de fato, sim, ciências verdadeiras. Exatamente, é verdade. Boas colocações, Rosane e Jéssica. Sobre isso também, né, Jéssica? Isso é uma coisa que não vão esquecer. Sobre o que não é ciência e o que é essa coisa da quântica é importante, porque eles vão se deparar com isso a vida inteira, né? E aí eles vão lembrar do que a professora falou. É por isso importante, Jéssica, esse tipo de iniciativa aí que vocês estão tendo. Legal. Senhores, tem mais alguém que tem mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Eu tive um colega no Instituto de Física uma vez que chamava Sérgio Rocha. Mas imagino que seja coincidência esse nome, né? Tem um Sérgio Rocha na reunião aí, mas não deve ser meu ex-colega. O que tu sabe, é o teu cunhado. Entendi, tá. Coincidência mesmo do nome, tá. Beleza. Na hora que eu vi na física, no grupo de física aqui, beleza. Legal. Ou seja, se não tem mais nenhuma questão, então a gente vai encerrando aqui. Foi muito bom. Eduardo, só uma outra coisa, mas isso aí depois eu pego contigo no particular. Que eu ia te pedir isso mesmo, e aí depois eu compartilho até lá com o pessoal do grupo lá também. Se você tem alguma literatura que pode sugerir para o pessoal sobre essa questão de metamatemática, esses detalhes todos que você conversou hoje. É coisa inicial. Se você tiver alguma coisa, aí você me passa as referências que você achar interessante, e aí depois eu procuro e passo lá para o pessoal do grupo. Uma das dificuldades que eu tenho, às vezes, com esse tipo de coisa, é que, olha só a historinha que eu contei lá no início, né? Me falaram de teoria da incompletude, como dizendo que a matemática é incompleta, e eu fui buscar na literatura, e todo mundo dizendo, é isso mesmo. Aí eu fui olhar o teorema de Gödel, né? Da incompletude de Gödel, e não era isso, né? Então a minha base são as fontes mesmo, né? Então é bem difícil encontrar alguém que não caia na repetição desses equívocos, né? Então, mas assim, eu posso fornecer o próprio teorema, né? O próprio texto de Gödel, existem traduções, né? Então isso aí vocês podem conferir, né? E aí tem o caminho que eu normalmente recomendo é o seguinte, que a pessoa verifique lá, mas eu não consigo entender esse negócio aqui. Pensa um pouquinho, por que eu não estou conseguindo entender isso? O que tem aqui que eu não entendo? Tô falando em metamatemática, vai pesquisar o que é metamatemática, né? Mas aí, do ponto de vista técnico, como é que ela é efetivamente aplicada naquela área? Né? Então a gente tentar ter os pré-requisitos técnicos, e a gente pode fazer sempre isso de trás para frente. Vai lá no que quer entender, verifica a literatura técnica da área e vê, olha, estou entendendo praticamente nada aqui. Escolhe alguma coisa ali, vai pesquisar aquilo, vai tentar encontrar literatura técnica naquela área. E aí abre isso, vai ter mais coisas que não entende. Até que vai recuando, até que chega um ponto, não, aqui eu já consigo me achar.
Aqui tem só 2, 3 coisas que eu não conheço, eu pesquiso rapidinho e já me orienta aqui. Aí vai voltando e vai seguindo a linha do conhecimento, né? Uma forma de a gente não depender dos outros para tirar nossas conclusões, porque no final a gente acaba tendo capacidade técnica suficiente para avaliar por si mesmo. Aí eu posso olhar 2 caras falando sobre o mesmo assunto dizendo coisas contrárias. Aí eu posso ir lá e ver, tá, o que tem de técnico por trás disso? O que corrobora um ou o outro, né? E aí a pessoa vai filtrar, não. E o que esse cara aqui falando é pura bobagem, ele tirou da cabeça dele e não tem nada para fundamentar isso aí. Já esse outro aqui está aplicando diretamente teoremas provados. Então esse aqui tá bom, né? Mas assim, eu estou disponível quando alguém precisar de alguma coisa mais fundamental, né? O que eu posso fornecer de literatura, a única confiável mesmo que eu achei foi ir para as fontes e encontrar o próprio teorema lá, né? Mas assim, incrível que pareça, a Wikipedia não é uma fonte confiável, tá, pessoal, em geral, assim, tá? Mas ela tem coisas reais ali que estão em livros textos, que estão esquemas, né, de teoremas, de demonstrações de teoremas. Então vocês podem começar por aí, dar uma olhada na Wikipedia, ver a bibliografia lá embaixo e vendo quais são os textos originais sobre os assuntos. E aí depois ver se houve progresso naquelas áreas, né? Mas a gente tem que fazer um serviço assim, não é fácil pegar um livrinho prontinho lá e... Porque ele pode ser bom, pode não ser. Então, se eu não sou especialista, eu não tenho como ver a diferença, né? Pra ver, Eu acho que o que é importante também é consolidar bem o entendimento de axioma, Eduardo, embora tenha ficado claro na palestra, eu acho que é bom o pessoal ler alguma coisa de qualidade sobre isso dos teus escritos também. Porque eu acho que tem coisas que eu escrevi, sim. Deixa eu só mostrar aqui uma coisinha. O que acontece, ó? Se vocês forem pode ser na Wikipedia mesmo, olhar qual é o conceito de axioma, vocês vão encontrar a ideia básica e aquele tipo de coisa que está na filosofia ali. Vocês dificilmente vão encontrar essa parte da matemática. Por quê? Porque quem vai escrever ali são filósofos. Eu vou mostrar a versão deles. Agora, quando a gente vai olhar na prática, como é que a gente está usando em matemática isso, aí a gente vai encontrar isso aqui. Descrições, olha, um grupo é definido pelos seguintes axiomas. E a gente vê, opa, peraí, o conceito de verdade universal não se encaixa aqui, né? Então a gente começa a perceber que as coisas não batem. Então sempre tem que cruzar. Quando alguém fala de filosofia da ciência, filosofia da matemática, tem que pegar os conceitos deles e cruzar com o uso real lá. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, quase nunca bate, quase nunca dá certo. Uma vez eu peguei assim, ó, livros e artigos de filosofia da ciência. E aí eu comecei a encontrar erros conceituais e aí me deu o trabalho de começar a contar só para ver quantos erros conceituais tinha. De 2 a 10 erros conceituais por parágrafo. Não é na literatura toda, é por parágrafo. Então isso não é raro em literatura da filosofia da ciência. Mas a maioria das pessoas não nota isso e logo, que maravilhoso, que fantástico isso, perfeito, é isso mesmo. E não cruza as coisas, né? Então, por isso nas minhas palestras eu procuro mostrar, né, a outra perspectiva de onde é que as coisas vêm, né? Muito bom, é muito interessante. É um assunto que eu acho muito legal. Eu passaria aqui mais horas e horas aqui te ouvindo e conversando aqui com o pessoal sobre isso. É muito bom mesmo. Uma temática bem interessante. Obrigado. Eu também gosto desse assunto. Bom, então, se ninguém tem mais nenhum ponto a colocar, deixa eu só fazer um acerto aqui. Eu acho que, Eduardo, tu tem alguns materiais bons que tu confeccionaste aí sobre esses assuntos, tipo axiomas, o que é matemática e tal. Talvez as pessoas compartilhar, sim. Né, para poder mandar por e-mail ou alguma coisa assim.
De repente eu posso passar para o Alexandre pode compartilhar em grupos, Não, pode, né? pode mandar lá no WhatsApp lá, e aí depois eu coloco, mando lá no grupo lá pro pessoal, coloco também no. Porque eu tô gravando aqui a nossa reunião de hoje, que teve muita gente, teve até um rapaz que estava tentando entrar aí, ele não estava conseguindo ver e ouvir nada, tentei ajudar ele aqui também, ele não conseguiu. Então depois eu vou subir a apresentação lá pro nosso canal do YouTube, lá da Núcleo de Ciências Naturais. Então vai ter um canal e aí eu coloco lá os links, dou um jeito de colocar isso num drive e tudo mais, aí eu coloco, o pessoal depois pode acessar Perfeito. normalmente lá. Eu escrevo textos assim para esclarecimento, né, que em formato PDF normalmente, e são livres para o pessoal distribuir, ler, compartilhar à vontade. Isso é bom demais. Não, legal. Depois você me passa e aí eu coloco pro pessoal. Bom, senhores, muito obrigado, Eduardo. Excelente. Não foi palestra, isso foi uma aula, tá? A gente teve uma aula, vamos dizer assim, igual o pessoal fala, né? Pública, gratuita e de qualidade. Foi excelente a aula de hoje, tá? Muito bom. Obrigado. Muito obrigado aí por compartilhar um pouquinho aí do seu tempo e do que. De um pouquinho do seu conhecimento aí pra gente. Pessoal que estava aqui com a gente, participou hoje. Obrigado pela presença de